Boa noite, pessoal. Graça e paz. Boa noite, graça e paz. Pessoal, mais uma noite de sábado aqui, com a permissão do nosso Deus. Deixando um abraço aí para o nosso amigo Ângelo. Abração, Ângelo, Deus te abençoe. O Júnior Gomes. Amém. Deus possa te abençoar, meu amigo. Grande abraço aí para vocês. Deus possa estar abençoando aí, Júnior, tua família, tua casa. Amém. Em nome de Jesus, tá bom? Pessoal, enquanto a galera tá chegando aqui para mais essa noite de estudos, né? A gente vai partir para o capítulo 8 de Apocalipse. E é o capítulo em que começam, vamos dizer assim, a chapa começa a esquentar aqui a partir do capítulo 8, ok? Mas a gente está aqui para falar a verdade acima de qualquer coisa. Então, a verdade será dita, tá certo? Avisar aí pro pessoal também que ainda não fez, se inscreva no nosso canal Eclesia, no YouTube. Você estará nos ajudando muito fazendo isso, tá certo? Então, a gente não pede Pix aqui na live, nem transferência, nem pede oferta, enfim. A maneira de você nos ajudar é se inscrevendo no canal Eclesia e compartilhando essas lives, esses vídeos, esses estudos. Você nos ajuda e também estará pregando o Evangelho, tá certo? Um abraço aí, pessoal, que vai participar aqui diretamente. O pessoal que vai entrar mais tarde, outro dia, enfim. O nosso agradecimento aqui também, que Deus ele possa abençoar a tua vida da mesma forma, tá certo? O Júnior tá colocando ali, Alberto ainda não abriu a igreja. Não, a igreja já tá aberta, o Alberto é que não apareceu, ok? Ainda não chegou. Ainda não chegou, aquele fanfarrão, ok? Pessoal, faço aqui também um outro pedido para você acompanhar essa série, né, que a gente está falando aqui do livro de Apocalipse. Seria muito interessante você rever os outros estudos que porventura você perdeu, tá? Eles estão lá no nosso canal e aqui na nossa linha de tempo no Facebook, tá certo? Então você que perdeu aí também, seria interessante você voltar e ver os outros estudos para não chegar aqui e ficar perdido, ok? Porque nós já falamos isso uma vez, mas não custa repetir. O livro de Apocalipse, muitas pessoas pensam que ele vem numa sequência cronológica. O que acontece no capítulo 1, depois acontecem outras coisas no capítulo 2, 3, 4, enfim. E a gente vai ver que não é dessa forma, tá? O livro ele tem várias seções, algumas coisas se repetem entre um capítulo e outro, mas com visões e significados diferentes, já que é um livro simbólico, tá? E vale lembrar também que não é para levar tudo ao pé da letra, né? Essas capas que a gente tem colocado aí na divulgação dos estudos, né? Capas com algumas coisas assim, sabe? Parece até filme de ficção científica, né? E aqueles grandes filmes assim de Hollywood onde acontecem tragédias enormes, enfim. É tudo um simbolismo e essas capas é de acordo com o que o pessoal publica aí no Google, enfim, é mais uma ilustração, tá? Não tem como levar o pé da letra, nem a gente cravar aqui e ter certeza, não, vai ser exatamente como está descrito aqui nessa foto, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, enfim. É um livro simbólico e a gente não pode fazer isso, tá certo? É meramente ilustrativo isso daqui e alegórico. Inclusive essas capas, essas figuras que a gente tem usado aí na divulgação do estudo, tá certo?
Um abraço aí para minha irmã, para Bianca. Abração, Bianca. Deus abençoe. Boa noite aí para vocês também. Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Um abraço aí em toda a família Lima e Melo também, tá bom? Pessoal, sem mais delongas, vamos ao estudo, tá? O Adriano depois manda o link para acessar o YouTube. Não estou conseguindo achar lá para me inscrever. Valeu no canal. Ah, tá bom. Ô Ângelo, o link do canal, ele tá na chamada de vídeo aí quando eu mando pelo Facebook. Hoje, live, tal, capítulo 8, né? No caso hoje de Apocalipse. O link tá logo ali na descrição da live, tá? Vem hoje live, aí vem o horário, aí eu coloco assim, se inscreva no canal, aí o link tá ali. Você clicando naquele link, ele já te joga lá no canal, é só você se inscrever e curtir lá os vídeos e também compartilhar com outras pessoas, para que o canal possa crescer e com isso ganha todo mundo. Então já é, tá bom? Tá certo, então. Obrigado aí, Ângelo, tá bom? Pela força. Pessoal, vamos lá então. Apocalipse, capítulo 8, tá? Esse capítulo 8 tem 13 versículos, tá? E hoje a gente vai falar de algumas trombetas que vão tocar e as outras a gente vai complementar quando a gente partir para o capítulo 9, tá certo? Lembrando que capítulo 7, que nós vimos semana passada, a gente ainda estava no 6º selo, ok? São 7 selos, a gente estava no 6º, e hoje será aberto o 7º selo. E só nesse 7º selo, que a gente vai ver aqui, que vai ser aberto, olha, a chapa ela começa a esquentar, tá certo? Vamos lá então. Bom, até aqui, até esse presente momento, nós vimos 2 sessões do livro de Apocalipse. E que sessões são essas? Os 7 candeeiros, tá? Quando falou também das 7 igrejas, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3, e nós já tratamos disso sobre esse assunto aqui. E já vimos também os 7 selos, quer dizer, vamos terminar de ver hoje, né? Porque hoje é o 7º selo, que está aqui no capítulo 8, mas os 7, eles percorrem do capítulo 4 ao capítulo 7, que nós fechamos semana passada, tá? Então já vimos 2 sessões, os 7 candeeiros com as 7 igrejas e os 7 selos, que vai do capítulo 4 ao capítulo 7. Agora, no capítulo 8, além do 7º selo, a gente vai estudar sobre as 7 trombetas, tá certo? O capítulo 8, ele se resume dessa forma, tá? E as 7 trombetas, ele vai do 8, né, hoje, até o capítulo 11. A gente vai ouvir falar das trombetas, do toque das trombetas, das consequências que virão, né? Já adiantando um pouco o estudo de hoje sobre o homem, sobre o planeta Terra, enfim. As desgraças, vamos dizer assim, começam a partir deste capítulo 8, que a gente vai ver hoje, tá certo? Então, repetindo aqui, não há uma sucessão cronológica, tá? Esse livro ele tem 7 sessões, tá? Paralelas, e já vimos algumas sessões aqui, e todas elas trazendo uma abordagem que vai da primeira à segunda vinda de Cristo, ok? Mas mesmo essas sessões sendo paralelas, elas são também sessões progressivas, ou seja, há um progresso quando a gente vai passando de uma sessão para outra, ou de um capítulo para o outro, ok? Embora os acontecimentos eles não sejam cronológicos, tá certo? Mas são progressivos também esses acontecimentos.
E à medida que a gente vai avançando para o fim, né, as cenas elas vão ficando assim muito mais claras, a gente vai entender de uma maneira muito melhor, tá bom? E as trombetas, o assunto de hoje, elas falam de um juízo parcial, tá bom? Da mesma forma, quando nós falamos dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que algumas coisas que já estavam acontecendo aqui na Terra, são os 4 cavaleiros cavalgando, tá bom? Mas algumas coisas ainda vão acontecer. Vamos dizer que esse cavalgar, tá? Ele não estaria sendo feito de maneira plena. Também como hoje as trombetas elas não vão tocar de uma forma plena, e a gente vai ver hoje juízos parciais, ou seja, partes de um juízo total, tá certo? Agora, quando a gente falar das taças, elas vão falar de um juízo total, ou seja, as taças elas falam do juízo de Deus de uma forma completa, ok? Bom, o 6º selo, quando a gente falou aqui, ele falou de catástrofes cósmicas, né, que identificarão a vinda do dia do Senhor. Isso está lá no capítulo 6, que nós já vimos aqui, tá no versículo 17. E de maneira semelhante, a 7ª trombeta, ela vai anunciar a vinda do fim. Mas isso nós vamos falar só quando a gente chegar no capítulo 11, ok? Os selos, eles falam do sofrimento da igreja perseguida pelo mundo. Também já vimos a questão dos selos, que está no capítulo 6. As trombetas, elas vão falar do sofrimento do mundo incrédulo em virtude das orações da igreja, que está aqui nesse capítulo. E no capítulo seguinte, que é o 9, que a gente vai falar. E os selos, eles mostram o que vai acontecer na história até o retorno de Cristo, ok? Então, dando particular atenção ao que a igreja terá de sofrer, tá bom? É que muitos aí se pegam e tem um engano. Ah, não, mas a igreja ela não pode sofrer, a igreja, Deus não vai deixar ela passar por isso. Olha, é necessário a igreja passar por algumas coisas, e a gente já viu aqui, né, quando a gente estudou sobre as 7 igrejas, tá bom? Então isso é uma coisa, vamos dizer assim, comum, assim, no enredo de Apocalipse, tá? A igreja sofre sim. Então as trombetas, começando, né, no mesmo ponto, descrevem o que vai acontecer na história até o retorno de Cristo, dando ênfase no sofrimento que o mundo vai passar, tá? E todo esse sofrimento é uma expressão da advertência de Deus. Tanto os selos como as trombetas, eles são interrompidos por um interlúdio, tá? A gente viu isso no capítulo 6, que teve um intervalo, né, um interlúdio ali. No capítulo 7 também. E esse interlúdio também vai acontecer no capítulo 10 e no capítulo 11, tá certo? E antes, né, das trombetas tocarem, houve silêncio e súplica no céu, né? Isso. A gente vai começar agora a pontuar os versículos, né? Vamos pontuar do versículo 1 ao versículo 5 do capítulo 8 de Apocalipse. Então vamos fazer a leitura do capítulo 8, tá certo? Diz assim, capítulo 8 de Apocalipse, primeiro versículo. Quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu por mais ou menos meia hora. Então esse silêncio é esse interlúdio, tá? É esse intervalo, tá? Houve silêncio no céu por mais ou menos meia hora. Ah, mas essa questão de hora aí que João descreve, olha, também é uma coisa simbólica. A gente não pode aqui afirmar foi meia hora cravada, não, tá?
lembra do que a gente falou, muita coisa aqui simbólica, tá? E alguns símbolos a gente traz aqui o significado deles, outros não pertencem esse conhecimento a nós, pertence a Deus, são mistérios de Deus, tá certo? Versículo 2: Então vi os sete anjos que estavam de pé diante de Deus, e eles receberam 7 trombetas. Outro anjo veio com um vaso de ouro no qual se queima incenso e ficou de pé ao lado do altar. Ele recebeu muito incenso para juntar com as orações de todo o povo de Deus e oferecê-lo no altar de ouro que está diante do trono. E das mãos do anjo que estava diante de Deus subiu a fumaça do incenso queimado junto com as orações do povo de Deus. Então o anjo pegou o vaso de incenso, o encheu com fogo do altar e jogou sobre a terra. Houve trovões, estrondos, relâmpagos e um terremoto. Em seguida, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e foi lançada sobre a terra uma chuva de pedra e fogo misturados com sangue, e foi destruída pelo fogo a terça parte da terra, a terça parte das árvores e também de toda a erva verde. Então, aqui lembrando, o juízo parcial, já que fala de terça parte, não é o todo, ok? Então, a terça parte, embora seja uma parte muito grande, né? Mas ainda não é o juízo total de Deus, tá? Isso aqui é apenas o começo do juízo. Aí foi destruída pelo fogo, né? A terça parte da terra, das árvores e também de toda a erva verde. Depois o segundo anjo tocou a sua trombeta e uma coisa que parecia uma grande montanha pegando fogo foi jogada no mar. A terça parte do mar virou sangue. Versículo 9. Morreu a terça parte dos animais do mar e foi destruída a terça parte de todos os navios e barcos. Então o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes de águas. Versículo 11. O nome dessa estrela é Amargura. Em outras traduções do Apocalipse, vai falar que o nome dessa estrela é absinto. E o absinto, para quem não conhece, é uma planta, uma erva, em que produz ali uma substância muito amarga, mas muito amarga mesmo, tá? E a terça parte das águas, quando essa estrela chamada Amargura ou absinto caiu na terça parte das águas, ela se tornou amarga. E por isso muitas pessoas morreram ao beberem daquelas águas. Aí o quarto anjo tocou a sua trombeta, versículo 12, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, de modo que perderam a terça parte do seu brilho. Não houve luz durante a terça parte do dia e também da noite. Olha, isso aí é tenebroso. E o versículo 13, fechando esse capítulo 8, depois olhei e vi uma águia que voava bem alto no céu, e ouvi a águia dizer com voz forte: ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês que estiverem morando na terra, quando se ouvir o som das trombetas que os outros 3 anjos vão tocar. Ok? Então, até aqui foi juízo parcial de Deus, tá? Agora, vão ficar faltando 3 anjos e 3 trombetas, que a gente vai ver nos próximos capítulos, tá? Olha, e esses 3 últimos anjos aqui, a coisa, ela vai ficar feia, mas muito feia mesmo, tá bom? Mas vamos pro estudo de hoje, ver o significado dessas trombetas aqui que nós lemos e das consequências que a gente pode aplicar, né,
para a igreja, para o planeta Terra, para o ser humano em geral, enfim, vamos começar a pontuar aqui, tá? Bom, do versículo 1 ao 5, a gente começa a pontuar aqui. O silêncio no céu, ele pode representar duas verdades. Está lá no versículo 1 que houve um grande silêncio no céu por quase meia hora. É assim que está escrito lá, certo? Que verdades são essas? O céu, ele fica em silêncio para ouvir as orações dos santos, tá certo? E lembrando que os santos somos nós, os filhos de Deus, tá certo? Bom, as orações dos santos estão a ponto de serem elevadas para Deus. E quando os santos eles oram, todo o céu ele faz silêncio para que se possa escutar. Olha como a oração ela tem um grande poder, tá? As necessidades dos santos significam muito mais para Deus, tá? A nossa oração, a nossa súplica, ela tem tanto significado para Deus e um significado até maior de todas as músicas do céu, de toda a adoração que já acontece, né, na eternidade ou no céu. A nossa oração ela tem muito mais valor do que essa adoração que nós vimos, né, no capítulo 6, tá? Que os 4 seres, os 24 anciãos adorando e depositando as suas coroas, quando chega uma oração diante de Deus, ela tem mais valor do que tudo isso que foi relatado. Então olha como nós temos o privilégio e nós temos esse canal direto com Deus. E com certeza Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve a nossa oração, Ele ouve as nossas palavras, ok? Então a música celestial, né, quando tem um filho de Deus orando, Deus praticamente manda silenciar aquela música, aquela adoração, né, para que esse clamor chegue até o seu trono. Então olha o privilégio que você tem como filho de Deus. Você tem um Deus que manda parar tudo para ouvir a tua oração. Amém. Tá bom? Só nesse ponto aí a gente já poderia encerrar esse estudo aqui. Só em saber disso, ter essa certeza no nosso coração que Deus nos ouve. Amém? Bom, uma segunda verdade a respeito dessa questão ali da oração dos santos é que o céu ele fica em silêncio como atitude de suspense e tremor diante do julgamento de Deus ao mundo, tá certo? Antes desse tempo havia apenas regozijo e música, né, e adoração no céu. Houve a celebração da igreja, dos querubins, dos anjos e de todo o universo. Agora, toda a música ela cessa, tá? Os exércitos celestiais, vendo os julgamentos de Deus, que a gente vai ver aqui, que desabarão sobre esse mundo, né? Quando as trombetas ali elas são tocadas, tá? Ficam em silêncio, né? Os exércitos eles ficam em silêncio observando que julgamentos Deus vai decretar ali, tá certo? E é o silêncio da terrível expectativa dos acontecimentos que estão por vir, ok? Aí a gente, resolvendo essa questão, já pode ir para o versículo 3 e o 5, né? Do 3 ao 5, e afirmar que no versículo 4 as orações dos santos elas sobem aos céus, tá? Porque orar, querido e querida, não é apenas um exercício de meditação, né, como muitos acham, né? As nossas orações, elas sobem à presença de Deus. Quando oramos, nos unimos a Deus
no seu governo moral sobre esse mundo. E assim como o juízo de Deus veio, né, na época do Antigo Testamento, veio para o Egito como resposta ao clamor do povo de Israel que estava sendo escravizado ali no Egito, né? A gente pode acompanhar essa história no livro de Êxodo, a partir do capítulo 3, né? Assim também é em resposta ao clamor dos santos, tá? Deus, ele envia o seu juízo aos ímpios, assim como ele enviou o seu juízo ali no Egito e principalmente na casa de Faraó, ok? Então ele envia o seu juízo mediante as nossas orações. Olha como a oração, ela tem muito poder, tá? Bom, no versículo 5 a gente pode dizer o seguinte também: as orações dos santos, elas provocam o justo juízo de Deus sobre os ímpios, tá? O mesmo incensário que levava ou que leva, né, as orações é o incensário que vai derramar ou derrama o juízo, tá? O mesmo fogo que queimou o incenso sobre o altar é o mesmo fogo que vai causar destruição sobre a face da terra, tá? As orações dos santos, elas desatam a vingança de Deus sobre os ímpios, tá? Os trovões, vozes, relâmpagos e terremotos que nós lemos aí nesse texto são sinais da advertência do julgamento de Deus que se aproxima. O mundo que perseguiu e oprimiu a igreja agora está sendo alvo do juízo divino em resposta às orações dos santos. E quem é inimigo do povo de Deus se constitui também inimigo do próprio Deus. Quem toca na igreja, toca na menina dos olhos de Deus. E o julgamento de Deus cairá sobre o mundo em resposta à oração dos santos, tá certo? E essa oração dos santos, esse julgamento, é confirmado também no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículos 7 a 8. Diz assim o texto, Lucas 18, 7 a 8. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Amém? Ou seja, a igreja que ora é a igreja que faz história, tá certo? Ainda sobre as orações, né? A Darlene vai falar agora sobre as orações dos santos, né, que provam que o altar e o trono, eles estão muito próximos, tá? Um abraço aí para minha mãe, que acabou de chegar na live, né? Deus possa te abençoar. Um abraço aí em toda a família, tá bom? Dá um beijo aí, um abraço no meu pai. Saudade de vocês. E vamos então, Darlene vai falar sobre as orações dos santos, que elas provam que o altar e o trono, eles estão muito próximos, tá bom? Amém. As orações que sobem do altar chegam ao trono. Orar é algo extremamente sério. Quando oramos, estamos nos unindo ao que está sentado do trono. Altar e trono trabalham juntos. Somos cooperadores de Deus na medida em que oramos. Não podemos afastar o altar, ou seja, o nosso coração, do trono. As orações... E no versículo 3 também a gente pode afirmar o seguinte, que as orações, elas são de todos os santos,
todos os santos, e não apenas dos mártires, né, que são aqueles que derramaram a sua própria vida aí em diversas situações, tá bom? Ou seja, as orações são de todos os santos, né? Isso é uma forte evidência de que o Apocalipse está se preocupando com o destino de toda a igreja na Terra, em todas as épocas. Os julgamentos de Deus atingem a Terra em respostas às orações dos santos. Amém. Ok? Então, queridos, nós pontuamos aí até o versículo 5, essa questão da oração, como a oração ela tem poder, tá? E é um privilégio que nós temos, é um canal direto que nós temos, tá? Isso foi perdido ali no Jardim do Éden, tá? Porque oração é conversar, né? Com o nosso Deus, dialogar com o nosso Deus, e isso foi perdido ali no Jardim do Éden na ocasião da queda, né? E Deus ele teve que mandar o seu Filho amado Jesus para restaurar essa comunicação. Vamos dizer aí que esse link ele foi rompido ali na queda, e Jesus vem para restaurar esse link de comunicação com o nosso Deus. Tá Ou certo? seja, devemos estar orando o tempo todo, né? Falar com Deus, e Ele com certeza vai nos ouvir. Tem nos ouvido. Ele nos ouve. Isso. Tá? Bom, agora vamos para o versículo 6. Agora sim vamos entrar na questão das trombetas, né, que se preparam para tocar. E a gente vai começar a ver aqui o desenrolar do juízo de Deus em muitas esferas aqui, tá certo? Bom, as trombetas são divididas em dois grupos, tá? Primeiro grupo de trombetas são as catástrofes naturais, tá? E o outro grupo é o sofrimento que vai ser imposto diretamente nos homens, tá bom? As 4 primeiras trombetas falam de catástrofes naturais que vão atingir a terra, tá? O mar, os rios e os astros. E as 3 últimas trombetas falam de sofrimentos que vão ser impostos diretamente nos homens. Elas são chamadas também de ais, né? Note que lá no final, né, João tem a visão de uma águia, e a águia falando: ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês, tá? E em Mateus, no capítulo 24, que é aquele famoso sermão profético, né, de Jesus, a gente encontra uma divisão semelhante, igual a gente está aqui fazendo no capítulo 8 de Apocalipse. Bom, as 4 primeiras trombetas, elas se distribuem sobre terra, mar, rios e astros, tá? Deus, praticamente, ele derruba, né? Ele faz uma demolição sobre o edifício cósmico, né? Que ele próprio levantou, tá? Foi Deus que levantou esse edifício cósmico, e isso a gente pode conferir lá no capítulo 14, versículo 7 de Apocalipse, né? Criador dos céus, né? O edifício cósmico é esse, são os céus. E o seu habitante, ou seja, o ser humano, até agora, tão familiarizado com a sua moradia, instalado nela de maneira tão segura, experimenta esse e ouve, que a gente leu no texto. Ou seja, a sua casa, ela está sendo demolida de fora para dentro. O telhado descoberto de cima para baixo, e o chão está sendo abalado de baixo para cima. E toda essa erupção de caos anuncia a ira de Deus, ok? As trombetas, elas falam dos juízos divinos que precedem a volta de Cristo, ok? E considerar
a gente deve considerar essas descrições como profecias, sim, de sentido literal, tá? Ou procurar interpretar os símbolos, todos esses símbolos, em termos de eventos específicos, tá bom? Se a gente fizesse isso, né, procurar interpretar esses símbolos em termos de eventos específicos, a gente estaria, né, enveredando pelo caminho da fantasia e do grotesco, porque essas trombetas indicam uma série de calamidades que ocorrem muitas das vezes, ou já ocorreram muitas das vezes, durante toda essa dispensação. Por exemplo, hoje mesmo eu estava olhando aqui no Google, estava pesquisando algumas coisas, né, para esse estudo, e eu me deparei de uma notícia, não tem nem uma hora aqui, de acordo com um fuso horário aqui de Portugal, um terremoto assim de grandes dimensões no Japão, tá? No Japão. Então algumas coisas já estão acontecendo, tá? Já estão acontecendo. E quantas pessoas aí já não morreram, né, em função de terremotos, né? Em função de outras calamidades. A gente teve há pouco tempo no Rio de Janeiro a situação lá de Petrópolis, né? Semana retrasada, melhor dizendo, nós tivemos uma situação ocorrendo ali na Baixada Fluminense de enchentes, tá? Em que até o nosso amigo aqui, né, o apóstolo Wellington, né, teve a sua casa inundada, né? Enfim, são trombetas que estão tocando, e isso é uma advertência, né? Isso é um aviso que a volta de Cristo está próxima, tá certo? Então isso já vem acontecendo há um tempo também. Então as trombetas, elas têm esse propósito de advertir os homens e de chamá-los ao arrependimento. Porque o propósito desses juízos divinos, né, mesmo que sejam preliminares ainda, né, é fazer o quê? É levar os homens ao arrependimento, tá certo? E antes de Deus derramar o seu completo juízo sobre a terra, ele oferece, né, uma oportunidade de arrependimento aos homens, tá? Essa é a ira de Deus, mas misturada com a graça. Lembrando que as portas da graça ainda estão abertas, tá? Um dia a porta da graça ela vai se fechar. Aí já não vai mais haver eu me arrependo. Quem se arrependeu, se arrependeu. Quem não se arrependeu, eu quero mudar a minha vida. Não. Agora que eu vi como é que é, eu quero mudar, né? Infelizmente, será tarde demais. Agora que eu sei, eu quero mudar. Mesmo essa ira, mesmo essas advertências, essas coisas que vêm acontecendo aí, né? Muitas pessoas até questionam, como é que pode um Deus permitir que isso aconteça? Gente, isso é o juízo dele. Mas está escrito. Tá? Mas é um juízo ainda parcial. E toda essa ira também é parcial e ela está misturada com a graça. Ainda está misturada. Mas vai chegar um ponto em que vai ser a ira pura, sem mistura. Vai ser a ira de Deus mesmo, tá? E em sua ira, Deus ele se lembra da misericórdia, né? Enquanto a gente tem vivido esse tempo, ele ainda usa de misericórdia, né? Com aqueles que o procuram, com aqueles que se voltam para ele, né? Que o buscam, tá? Entretanto, o sofrimento em si não é suficiente, tá? Para levar os ímpios ao arrependimento, porque muitos ainda querem viver da sua maneira, tá? Ou do jeito que escolheram, tá certo?
Bom, calamidades terríveis sucedem aos ímpios com o fim de castigá-los por sua oposição à causa de Cristo e por sua perseguição aos santos. Mas por meio desses juízos, Deus está continuamente fazendo o quê? Chamando os ímpios ao arrependimento. A função das trombetas, diferente do que muitos pensam, né? A função dessas trombetas é admoestar ou exortar, tá certo? Chamar os homens ao arrependimento, né? Deus, ele sempre, sabe, faz algo para atrair, para dar mais uma chance, tá? Mas vai chegar um momento, queridos, que isso também vai cessar. Aí virá a ira completa de Deus, tá? E será tarde demais. Bom, as trombetas são símbolo das intervenções de Deus também na história, ok? Pode ter o sonido do alarme convocando para a batalha, tá? É a chegada do perigo. O cordeiro que está no trono também é o juiz que vai julgar o mundo, tá? Conforme lá no Salmo 2, melhor dizendo. As trombetas avisam a chegada do juízo de Deus sobre a terra. As trombetas também podem ter o sonido, né? Podem ter o som que anuncia a presença gloriosa de Deus, né? O Sinai, por exemplo, tremeu pela manifestação de Deus, né? E é relatado lá no livro de Êxodo, capítulo 19, que eles ouviram o sonido de fortes trombetas enquanto acontecia essa manifestação de Deus ali no Monte Sinai, ok? A segunda vinda de Cristo, em sua gloriosa manifestação, ela será acompanhada também com canglor ou sonido de trombetas, tá? As trombetas, elas também podem ter o som de uma convocação do povo, tá? Foi uma voz como de trombeta, por exemplo, que convocou João ao céu, tá? E ele escreve, ele relata, né, o Apocalipse, tá? Foi uma trombeta que convocou ele. Mateus, no sermão profético, né, capítulo 24, fala do sonido da trombeta que reunirá os escolhidos, tá certo? Então tem vários significados aí para o som das trombetas também. As trombetas são semelhantes também, a gente pode afirmar isso, que elas são semelhantes às pragas enviadas ao Egito, certo? Elas fazem um paralelo ali com aquelas pragas que foram enviadas ao Egito, tá? As pragas no Egito foram a manifestação do juízo de Deus em resposta ao clamor do povo de Israel, oprimido no cativeiro, e assim também as trombetas anunciam os juízos de Deus sobre os habitantes da terra em resposta às orações dos santos, ok? A primeira trombeta, ela relaciona-se à sétima praga. A segunda trombeta relaciona-se à primeira praga. A terceira trombeta às águas amargas. E a quarta trombeta relaciona-se com a nona praga, tá certo? E as outras três, né? São 7. As outras 3 vai ficar para o estudo seguinte, tá bom? E que são bem mais graves do que essas aqui, tá certo? Bom, as trombetas mostram que os juízos de Deus são universais, tá? Essas trombetas de juízo afetam as diferentes partes do universo, né? Conforme nós já falamos aqui, terra, mar, rios e os astros. E não há nenhuma parte refúgio para os homens maus. As 4 primeiras trombetas fazem dano aos maus em seu ser físico, e as últimas 3 causam angústia espiritual, tá? As últimas 3 trombetas,
o próprio inferno é aberto. E olha só a situação, tá? Mas isso aí é para o próximo capítulo. Bom, versículos 7 ao 13, agora a gente vai pontuar. As trombetas começam a tocar, né? As trombetas começam a tocar. Versículo 7, a primeira trombeta. Há uma tempestade de granizo, fogo e sangue que atinge a terra. Ela é semelhante à 7ª praga no Egito, tá? Com uma chuva de pedra com fogo, conforme Êxodo capítulo 9. Ou seja, vamos dizer que seria praticamente uma chuva de meteoros, tá? Sobre a terra. E aqui, porém, acrescenta-se o sangue, o que acentua o seu caráter destrutivo, tá? E nessa forma simbólica, o livro de Apocalipse, bem como as escrituras, nos dizem que calamidades tais como terremotos, vulcões e inundações estão sob a mão de Deus e são parte do seu método de castigar o pecado e de anunciar ao mundo que ele não pode perseguir o seu povo impunemente. Por quê? Ele é o Senhor e exerce punição por tais atos. E o significado é que o Senhor que está reinando, ele vai afligir os perseguidores da sua igreja, desde a primeira até a segunda vinda, com vários desastres que sucederão aqui na terra, tá bom? Então esses eventos não podem ser datados, tá certo? Mas, com certeza, diante desses eventos, o espaço de habitação das pessoas e o seu alimento, eles serão duramente atingidos, tá? Esses desastres foram atirados à terra. Esses desastres são controlados no céu, são enviados por aquele que está no trono, e todas as coisas acontecem sobre o total controle de Deus. A destruição ainda é parcial. É apenas o prelúdio do fim. Ainda há chance de arrependimento, ok? Bom, vamos para a segunda trombeta, né, que é descrita do 8 ao 9. A gente pode falar que desde a primeira vinda de Cristo é que os ímpios têm perseguido a igreja, tá bom? E Deus tem enviado o seu juízo sobre o mundo em forma de catástrofes, tragédias, calamidades terríveis, pestilências, doenças, ok? Que atingem a terra e agora também o mar. E essa trombeta fala das espantosas calamidades marítimas, bem como de todos os desastres que acontecem no mar. Esse juízo é o mais severo, tá? É mais severo do que o primeiro juízo, do que a primeira trombeta. Pois aqui, na segunda, não só há dano na natureza, mas também danos materiais. E por inferência de pessoas que viajavam nessas embarcações. A ira de Deus queimará todas as seguranças deste mundo. A pesca e a navegação, elas são submetidas ou serão submetidas a uma tragédia. Aqui tanto o comércio como vidas estarão sofrendo. São desastres ecológicos, desastres econômicos e em proporções gigantescas, tá? Vai atingir muitas pessoas, tá? A segunda trombeta também é semelhante à primeira praga no Egito, né? A gente se lembra aqui, quando descreve a segunda trombeta, quando as águas do rio Nilo se transformaram em quê? Em sangue. Como consequência disso, os peixes morreram, ou seja,
aquele alimento ali já não era mais viável, tá? E mais uma vez o juízo ele permanece delimitado. O juízo ainda não é total, ok? Bom, versículo 10 e 11 a gente tem a descrição da terceira trombeta, tá? O juízo agora é qual? É que a água doce ela será transformada em água amargosa, quando aquela estrela chamada Absinto cai ali na fonte, né, dos rios, tá? E o contrário aqui acontece do que aconteceu em Mara, tá? Em Mara existiam águas amargas, tá? E por uma intervenção divina, né, Deus ele transforma aquelas águas ali em águas potáveis, água doce, né, ou potável, para que o povo ele pudesse saciar a sua sede. É o contrário do que vai acontecer, tá? A estrela Absinto ela vai cair na fonte de água potável e vai tornar essa água potável como as águas de Mara, ou seja, uma água não potável. Não tem como beber aquela água. Águas amargas. Né? Agora, voltando ao simbolismo do livro de Apocalipse. Ah, mas vai ser uma estrela chamada Absinto que vai cair? Olha, não sei. O simbolismo está nessa estrela, ok? Falando aqui novamente, né? Absinto é de uma planta, de uma erva muito amarga, tal, daí esse nome, tá? Então, mesmo que seja um simbolismo, né, a gente não sabe se de fato vai ser uma estrela que vai cair, enfim, mas de qualquer forma isso vai acontecer, tá? As águas serão escassas, águas potáveis, tá bom? Ou seja, a bênção ela torna-se maldição. O que Deus colocou aqui para o homem usufruir, né? O próprio homem, através dos seus delitos, né? Ele provoca a ira de Deus e ele estraga a bênção, né? Então Deus ele faz sua criação retroceder. Deus ele ataca a água potável, tá? E tem uma estimativa que o maior problema do século 21 não será de energia nem de petróleo, mas de quê? Qual vai ser o problema? Água potável, ok? E os recursos naturais estarão entrando em colapso, tá? Além disso tudo, nós temos pragas e doenças visitando o mundo, né? Doenças têm provindo de rios e de fontes poluídas e de também inundações que têm ocorrido, né? Pessoas têm sido destruídas nesses castigos divinos, que são a vara da ira de Deus contra um mundo hostil, tá? A sua igreja, tá? E os perseguidores ímpios não encontrarão em nenhuma parte do universo o verdadeiro descanso, nem tampouco a alegria permanente. Não somente a terra e o mar, mas também as fontes e os rios durante essa época estarão contra essas pessoas malignas, tá? É a natureza se levantando contra o homem, tá? Bom, às vezes não esquecemos que as enchentes, as inundações, são atos do juízo de Deus, né? Nós esquecemos desse fato. Os jornais anunciam sobre tempestades, inundações, epidemias que são originadas por essas calamidades, mas não explicam que estes juízos são a voz de Deus exortando os ímpios. Esses desastres naturais são
trombetas de Deus chamando os homens ao arrependimento, tá? Uma aflição amarga, ela vai encher o coração dos ímpios como resultado dessa praga indicada. E o juízo ainda não é final, tá certo? Consequentemente, esse juízo é mais grave do que os outros dois primeiros que nós vimos, pois aqui a morte de pessoas ela é explícita, né? Ou vai ser explícita. Bom, chegamos no versículo 12, vai falar da quarta trombeta, né? Os astros, o sol, a lua e as estrelas, desde as suas órbitas, lutam contra os inimigos da igreja de Deus. E Deus está usando os astros celestes para também exortarem aqueles que não lhe servem e perseguem os seus filhos. Bom, calamidades têm vindo à humanidade como resultado das coisas que ocorrem nos céus, meteoros caindo sobre a terra, eclipses, tempestades de areia, furacões, tornados e outras calamidades terríveis vindas do céu, elas têm visitado a terra. E essas tragédias são trombetas também de Deus, alertando os homens a se arrependerem. A terra, o mar, os rios e os astros são trombetas que anunciam seu juízo, convocam os homens ao arrependimento. O ser humano, ele encontra a diversidade em 4 lados, tá? Isso é, por todos os lados, né? E é terrível como a bênção, ela vai abandonando uma região após a outra. E como o caos, ele vai tomando conta de tudo, ok? E partimos aqui para o último versículo, né, que é o 13, quando João ele vê uma águia voando no céu e escuta o que essa águia está falando, né, avisando sobre o caráter trágico das últimas 3 trombetas, tá? João vê e ouve uma águia predizendo as calamidades mais terríveis que sobrevirão aos homens como resultado das últimas 3 trombetas, tá? Em outras palavras, ele estava dizendo o quê? Se vocês pensam que as coisas que já aconteceram são terríveis, simplesmente esperem, pois coisas piores ainda virão. Ok? E em grande voz a águia dizia o quê? Ai, ai, ai dos que moram na terra por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda vão tocar. A tríplice repetição é ênfase de uma forma superlativa, tá? As últimas 3 trombetas são denominadas ais. E isso demonstra o quê? Que serão pragas, serão situações e eventos extremamente severos, tá? A 5ª e a 6ª praga destruirá os homens, enquanto a 7ª destruirá as obras dos homens, ok? Essas 3 últimas calamidades serão piores que as primeiras. Elas vão atingir não os elementos da natureza, mas vão atingir diretamente os homens, tá? E assim como o povo de Israel, ele foi poupado das pragas que sobrevieram sobre o Egito, tenha certeza de uma coisa: a igreja será poupada das pragas decorrentes das trombetas, tá? Enquanto os selos eles tratam da perseguição do mundo à igreja, a grande tribulação, no caso, né? Aqui as trombetas falam do juízo da ira de Deus sobre o mundo, mas a igreja ela não sofrerá
essa ira, tá bom? E partindo aqui para os finalmente, né? Só apenas algumas considerações aqui. Ah, mas essa questão da águia aí, foi uma águia mesmo? Pô, mas a águia falou ali, né? Com João. Olha, gente, novamente, simbologias, tá? Foi como João ele conseguiu descrever, né? E usando fatos e assim figuras que existiam na sua época. Então a gente também não pode afirmar a respeito disso aqui, tá? Mas que é uma simbologia e que essa profecia será cumprida, isso a gente não tem dúvida nenhuma, tá bom? Bom, algumas considerações finais aqui para a gente concluir esse estudo, né? O que Deus está fazendo aqui nessas 4 primeiras trombetas que a gente viu, tá? Aqui no capítulo 8. Bom, um dano terrível é infligido à terra e à vegetação, ao mar, em seus navios, as águas que o homem bebe, tá? Ou a água potável, e a luz pelo qual o homem vê o meio ambiente, o comércio, os recursos naturais e a visão, tá? São danos terríveis em todas essas esferas aí. Mas, mesmo sendo danos terríveis, são danos parciais, ou seja, ali fala, no capítulo 8 ali que a gente leu, fala de 1/3, tá? E não total. As trombetas, elas soam para divertir, tá? E não para destruir de forma total, ok? A maioria da raça humana sobrevive, vendo a ira de Deus manifesta contra o pecado. E ainda tem uma chance para se arrepender. Aqui vemos a ira misturada com a graça, tá certo? E esses atos de juízo são também expressões de bondade de Deus. É igual quando nós vemos, quando vai acontecer enchentes, que é tocado ali, né? Olha, vai acontecer. Ou seja, não estão dizendo que... Algumas pessoas conseguem escapar, tá? Outras, infelizmente, são ceifadas, tá? Mas não cabe aqui também julgarmos. Isso aí é um desígnio de Deus, é uma vontade de Deus, tá? Mesmo que doa, mesmo que a gente se entristeça, mas são coisas que acontecem. E no caso também, tá? assim, é mais pelo aviso. Estou falando assim, é avisado. Está sendo avisado, ou seja, está sempre avisando. Muitas pessoas também não saem. Continuam ali, mesmo... Eles já começam a tocar, saem, vai acontecer. Ou seja, eles não tem como impedir daquilo ali acontecer. Vai acontecer. E da mesma forma, Deus avisando, e muitos ainda teimam, muitos ainda são desobedientes, muitos não se voltam para Deus, muitos continuam vivendo as suas vidas da maneira que eles acham, né, que devem viver, enfim, se esquecem de Deus. Os selos, eles mostraram a igreja sofredora, clamando por justiça. As trombetas, elas mostram a misericórdia sendo oferecida ao mundo pervertido. E a oferta, ela é recusada. E o mundo, de fato, né, a gente vai ver isso no capítulo 9, versículo 20, o mundo, de fato, ele não vai se arrepender. Tá? Não vai haver arrependimento. Mas isso aí, quando a gente falar lá no capítulo 9, tá bom? E nunca poderemos também afirmar que Deus não deu ao homem, tá, a oportunidade de arrepender-se, tá? Movendo para isso céus e terra, tá bom? Tá bem claro aí toda essa advertência, né? Deus usando a natureza para alertar, para que o homem acorde, mas mesmo assim, né? Isso não vai ser suficiente. Muitos simplesmente se perderão,
tá certo? Então, a gente nunca vai poder afirmar que Deus, ele não deu chances, ele não deu oportunidades ao homem, tá? Para se arrepender. Não. Ele deu muitas chances, ele usou muitas pessoas, ele deu vários sinais, ele chamou a atenção de várias formas, mas o homem, ele não quis, simplesmente não quis, tá certo? Então a gente encerra aqui agora esse estudo, tá? Capítulo 8, fechamos aqui, tá bom? E capítulo 9 a gente entra, né? Numa questão assim muito pior, tá? Porque o inferno vai ser aberto no capítulo 9. Então coisas terríveis vão acontecer, tá bom? E com a permissão de Deus, né, com a graça dele sobre a nossa vida, a gente espera tratar aqui com vocês também, com a vontade de Deus, desse capítulo 9, tá certo? Muito obrigado aí a todos que participaram, abraço, beijo aí em todos, você que vai assistir mais tarde a live, tá bom? Outro dia, boa tarde, boa noite, bom dia, tá bom? Que Deus te abençoe da mesma forma, tá? Se inscreva no canal Eclesia, você nos ajuda muito fazendo isso, tá? Se inscrevendo, dando like nos vídeos, o like também ele conta muito. Compartilhando, né? Compartilhando também, mas o like ele conta muito assim para propagação e expansão, né, do canal e desses estudos aqui, né? O YouTube, quanto mais like tiver, quanto mais engajamento tiver, ele vai mais indicando o canal, assim, quando as pessoas pesquisarem por assuntos em que a gente tem falado aqui, tá? E isso aí é uma propagação, né, do evangelho também, tá? Você vai estar ajudando a gente desta forma, tá certo? Muito obrigado aí a todos, abraço a todos. Beijo, Deus abençoe todos vocês. Um bom domingo de Páscoa, tá bom? Tá? Páscoa com Jesus, tá bom? Páscoa não é chocolate, não é coelho, não é ovo, não é nada disso. Páscoa é Jesus Cristo nas nossas vidas. Amém. Tá certo? É ressurreição, né, de Cristo Jesus, tá? E inauguração de uma nova vida para cada um de nós, tá bom? Esse é o significado. Ele morreu por mim, ele morreu por você, tá bom? E o acesso ao Pai, ele está aberto, ele está livre, ele está garantido por Jesus Cristo, tá certo? Ele é a nossa Páscoa, tá bom? Obrigado aí mais uma vez a todos, boa noite, um bom domingo, uma ótima semana, amém? E se Deus quiser, estaremos aqui na próxima semana com mais um estudo, aí partindo para o capítulo 9 de Apocalipse, para a gente dar continuidade nessa questão aqui das trombetas que estão sendo tocadas, tá bom? Muito obrigado aí mais uma vez, fiquem na paz, em nome de Jesus. Amém. Amém.